O Evangelho de Mateus, capítulo 26. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. Tendo Jesus terminado de dizer todas estas coisas, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de preciosos bálsamos, que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava à mesa. Vendo isto, os discípulos se indignaram, dizendo: para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ele o fez para o meu sepultamento. Ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde este Evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ele faz será contado em sua memória. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos escribas e disse: o que me dareis para eu o entregar? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa, a Santa Ceia. No primeiro dia da festa, os pães ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor indicado. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, lhes disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a lhe perguntar: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Em verdade, o Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído.
melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Eu vos digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-se outra vez dormindo. Achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: dorme agora e repousais. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue
nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal: aquele a quem o beijar é este, prendei-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, agarraram a Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? E como se cumpriram então as Escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E como se cumpririam, pois, as Escrituras, acaso isto deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saístes com espadas e varas para me prender, como a um salteador. Todos os dias eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. Ora, os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte. Então chamaram, e não chamaram, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram 2 afirmando. Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantou-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: tu o disseste. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Para que precisamos mais de testemunhas? Vós ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto, e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu?
Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.